Milhares são aqueles que dependem de recursos para se locomover, mobilidade, acesso a questões financeiras, programas sociais. Será que nós temos atendido às necessidades dos direitos das pessoas com necessidade? É sobre isso que a gente vai conversar agora no CJC News Reportagem. Olá, seja bem-vindo ao nosso CJC News Reportagem de hoje e para iniciar o programa, vamos dar uma olhada no panorama geral do país em termos de noção do cenário atual. Quantas pessoas vivem com algum tipo de deficiência no país? E quais são essas deficiências mais comuns entre os brasileiros? Vamos ver isso agora. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mais recente, quase 9% da população brasileira acima de 2 anos de idade possui alguma deficiência, sendo ela física, visual, auditiva ou intelectual. No total, são mais de 18 milhões de brasileiros vivendo com alguma condição. Desse número, quase metade é composta por pessoas idosas, acima dos 60 anos de idade. Com relação aos gêneros, a maioria, com mais de 10 milhões de pessoas, é composta por mulheres, o que representa cerca de 10% da população feminina do Brasil. Entre as regiões, o Nordeste foi a com o maior percentual de população com deficiência do país, com 5,8 milhões de pessoas. Já a região Sudeste foi a que teve o menor percentual de população com deficiência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os tipos de deficiência mais comuns entre a população brasileira são as motoras, visuais e de cognição, sendo as principais limitações ligadas a problemas de locomoção, de visão e mentais, como problemas para aprender, se lembrar ou apenas se concentrar em qualquer tipo de atividade. Tá, e essas são as mais comuns, mas são várias, né? Agora vemos aí a importância de conseguirmos atender a essas necessidades. Pessoas com deficiência têm direitos e a gente não pode deixar de lado ou marginalizá-los. Vamos diretamente daqui para a nossa nuvem de palavras. Vamos ver o que vai vir à tona no meio desse assunto tão importante. Joga na tela aqui. Olha só, eu tenho deficiência, a palavra-chave da nossa nuvem de hoje, mas em volta vem ali, ó, população, Brasil e cidades. Infelizmente, a gente se depara, como vimos na reportagem, que o Nordeste tem uma incidência maior de pessoas com deficiência do que o Sul do Brasil. Consequentemente, a gente vê aí o desenvolvimento de cidades no Nordeste, infelizmente, nem sempre tem essa infraestrutura para atender essas pessoas. Agora ali, ó, trabalho, obstáculos, direitos, acessibilidade, nem todos os lugares são acessíveis para os portadores de deficiência. São prédios que não têm rampas, são ônibus que têm lá até a porta especial para poder, com elevador, mas não funciona, né? Uma estrutura marcando o chão para quem é deficiente visual, para ir com aquele equipamento, para saber se direcionar para onde pretende ir, ou seja, nem todo lugar é acessível. A gente tem aqui ainda os problemas no mercado, a desigualdade e limitação. Agora, falando sobre deficiência, é um ponto que geralmente nas famílias você conhece alguém da própria família ou amigo. E a gente pode acompanhar um pouco da realidade, do dia a dia dessas pessoas. É por isso que a gente está com esse assunto aqui no News hoje. Muitas vezes temos a ideia equivocada de que a acessibilidade está somente associada a rampas de acesso ou vagas de estacionamento reservadas para pessoas com alguma deficiência. Mas, na verdade, o conceito vai muito além e está ligado diretamente sobre o direito de ir e vir, sempre com segurança, conforto e principalmente autonomia. Mas será que isso é uma realidade no Brasil? Veja só.
A falta de acessibilidade está presente em todos os cantos das cidades brasileiras, seja nos transportes, nos prédios, espaços públicos, hotéis e até mesmo nos restaurantes. Para uma pessoa com mobilidade reduzida, são inúmeras as barreiras encontradas nos espaços urbanos. Existe uma carência de rampas de acesso, de elevadores nos edifícios, banheiros adaptados e de calçadas em boas condições. Ainda é muito raro, na maioria das cidades, a sinalização tátil, sinais sonoros e informações em braille para as pessoas cegas. Até a caminhada, que é a forma mais natural, antiga e econômica de o ser humano ir em um lugar a outro, está longe de ser considerada aceitável. Buracos, rachaduras, lixo e obstáculos diversos convertem o trajeto dos pedestres em um desafio. Estudiosos afirmam que o espaço social, principalmente no que tange à mobilidade, não é justo. Um dos motivos é que os locais destinados aos pedestres são desproporcionalmente menores do que aqueles que ocupam os carros. Eles afirmam que as calçadas da cidade refletem um sério conflito social, caracterizado pela permanente depressão e formas de privatização do espaço, seja para fins lucrativos ou não. As normas obrigam os empreendedores imobiliários a proverem calçadas e fazerem reformas desses equipamentos. Os proprietários de imóveis antigos localizados em vias secundárias, onde já há passeio, devem mantê-los em boas condições. A fiscalização, entretanto, é falha, passando pela não inclusão do objeto nas rotinas de fiscais. Até a vista grossa da parte de administradores regionais, com o fim de não aplicar desagradáveis multas a potenciais eleitores. Aí a gente vê o jogo de interesse, né? E quem é o mais interessado em ter uma calçada plana para se locomover é o que sai perdendo. Porque muitos, e a responsabilidade dessa fiscalização das calçadas é da subprefeitura, que precisa estar atento. Você viu ali na reportagem, calçadas totalmente acidentadas. Até para aquele que consegue se locomover sem a necessidade de uma cadeira de rodas, corre risco de cair. Tem pessoas com uma idade avançada que tem dificuldades em subir e descer tantos degraus, e não é para uma escada, é por uma calçada. Aí nós vemos o descaso, porque para não perder aqueles possíveis eleitores ou não criar um atrito multando, deixa do jeito que está. E aí a pessoa que usa cadeira de rodas anda na rua ou então não sai de casa. Gente, isso é ausência do poder público favorável a essas pessoas. É importante ter esses espaços, ter essa acessibilidade, que é acesso para eles irem e voltarem. Eles não podem sempre contar com alguém para conduzi-los, mas eles precisam ter autonomia. Mas quando eles conseguem autonomia, seja com terapia ocupacional, fisioterapia, na prática, a cidade não comporta. E isso eu não falo apenas nas vias principais, nas secundárias também, porque não é sempre que um portador de deficiência mora numa rua que não tem a necessidade de fazer fiscalização da calçada, que é tudo direitinho. Não é bem assim, né? Vamos seguir aqui, gente. Olha só, a inclusão escolar de estudantes com deficiência nas escolas regulares é uma conquista garantida por lei, mas que ainda enfrenta diversos obstáculos na prática cotidiana de professores, pais e alunos. Apesar de avanços na legislação e na ampliação do acesso, a realidade nas salas de aula brasileiras ainda está longe de oferecer uma educação verdadeiramente inclusiva. Para os professores, a falta de formação específica é um dos principais desafios. Muitos profissionais não se sentem preparados para lidar com diferentes tipos de deficiência, seja intelectual, física, visual ou auditiva. A ausência de apoio pedagógico adequado, como intérpretes de Libras, professores de apoio ou materiais acessíveis, também compromete o processo de ensino. Agora, gente, olha só, do lado das famílias, a frustração com a dificuldade em garantir o pleno desenvolvimento dos filhos, não é? Muitos pais relatam que precisam recorrer à justiça para assegurar o direito à matrícula, ao atendimento educacional especializado ou simplesmente a recursos de acessibilidade dentro da escola. Olha, além disso, nem sempre há diálogo efetivo entre escola e família.
o que prejudica, né, o acompanhamento do progresso dos estudantes. Para os próprios alunos com deficiência, o ambiente escolar ainda pode ser excludente. Falta adaptações físicas, materiais didáticos acessíveis, estratégias de ensino individualizado, que é o famoso PEI, Plano de Ensino Individualizado, que é para aquela criança com aquela deficiência. Em muitos casos, os estudantes enfrentam preconceito, isolamento e até bullying por parte de colegas, o que impacta o desempenho acadêmico e o bem-estar emocional. Embora a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, estabeleça que todas as escolas públicas devem receber alunos com deficiência, a implementação prática ainda esbarra em limitações estruturais e culturais. Sabe o que os especialistas falam? Eles reforçam que não basta garantir acesso à matrícula. É preciso assegurar permanência, aprendizado e participação plena. A inclusão escolar deve ser um compromisso coletivo que envolva investimento público, formação contínua de educadores, participação ativa das famílias e, sobretudo, respeito às diferenças. Não dá para a gente contar com uma educação inclusiva da maneira que é. Esse já foi um tema debatido no programa Psicologia e Propósito, que vai ao ar de segunda a sexta, às 2 horas da tarde, aqui no CJC. Educação inclusiva com principalmente portadores de deficiência, para portadores de deficiência com deficiência no neurodesenvolvimento, que são portadores de autismo, TDAH, TOD. A gente se depara aí, o TOD não é um outro transtorno, mas que também precisa ter estrutura. E nem sempre a escola que recebe, a escola é inclusiva, pode vir todo mundo. Mas na hora, lá do vamos ver, da aula mesmo, da aula prática, da aula teórica, de botar todo mundo em sala de aula, a criança fica no canto, torcendo para ter um mediador, que nem sempre tem, lutando para conseguir ver alguma coisa, e quando entra em crise, é zombado, zoado, questionado, criticado por colegas e professores. Que inclusividade é essa? Olha, gente, preste muita atenção, esse é um assunto extremamente relevante, porque hoje nós temos um alto número de pessoas com deficiência no nosso país, não é nem só na nossa cidade, mas cada cidade com as suas proporções respectivamente. Mas nem sempre eles têm acesso àquilo que a gente tem de forma muito simples. Você acha que as escolas estão preparadas para receber alunos com deficiência? Foi isso que a nossa equipe foi às ruas perguntar, veja só. Então não. Eu moro perto de escola, eu fico vendo, entendeu? Se não tiver familiares dele para ajudar, porque ninguém ajuda. Na estrutura da escola, o que você acha que precisa melhorar para receber essas pessoas? Tudo. Primeiramente as pessoas, a diretoria da escola, as pessoas que servem dentro da escola. Não, é o acolhimento, rampas, banheiros e professores para poder ensinar também, porque não tem. Cara, eu acho que sim, mas algumas delas não têm devido condições direito, né, para algumas pessoas que estão deficientes. Acho que não, a maioria delas não tem condições, eu acho. Não, acho que não está preparada. Precisa melhorar na qualidade, precisa melhorar em ter rampas para as crianças poderem se locomover. Tem muitas crianças que usam cadeira de rodas e tal, e elas precisam se locomover com mais facilidade. E algumas escolas deixam a desejar. E então isso daí precisa ser revisto. Então as escolas não estão preparadas. Pode ser que a particular esteja, mas as públicas não estão, não. Pois é, infelizmente não é essa a realidade, né, que a gente vê nas escolas públicas e até algumas particulares. Como eu falei, acesso com rampas talvez seja o mais comum. Mas e os materiais didáticos? E a adaptação da aula para uma pessoa, uma criança com deficiência? E se for uma criança com deficiência auditiva, que precisa de um intérprete de Libras? Tem? Hã? E se chegar num restaurante, algum deficiente auditivo e precisar pedir o cardápio ou alimentação com Libras, tem alguém? Esse é o problema. E falando em restaurante, tem alguns lugares que contratam pessoas com deficiência. Eu já vi alguns restaurantes que contratam e todos os funcionários são portadores de síndrome de Down.
Tem outros que contratam pessoas com autismo, enfim. Alguns contratam, outros rejeitam. E apesar dos avanços legais de iniciativas de inclusão, o mercado de trabalho brasileiro ainda apresenta barreiras significativas para pessoas com deficiência. A lei, conhecida como Lei de Cotas, determina que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% das vagas para profissionais com deficiência, conforme o porte da empresa. No entanto, os números mostram que a inclusão ainda é desigual e marcada por obstáculos estruturais e culturais. Veja. Dados recentes da Secretaria de Inspeção do Trabalho revelam que aproximadamente 500 mil de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS estão formalmente empregadas no país. No entanto, 93% dessas contratações se limitam ao preenchimento de cotas, sem que haja investimento em formação, desenvolvimento profissional ou oportunidades reais de crescimento dentro das empresas, o que indica que a inclusão ainda depende majoritariamente da exigência legal e não de uma política voluntária de diversidade. A falta de acessibilidade física, tecnológica e atitudinal ainda é um dos principais entraves para a empregabilidade. A dificuldade de inserção também fica evidente quando se analisa o nível de escolaridade. Segundo o IBGE, mesmo entre pessoas com deficiência que têm o ensino superior completo, apenas metade está ocupada no mercado de trabalho. Entre as pessoas sem deficiência com a mesma escolaridade, esse percentual chega a 80,8%. Outro dado preocupante é que a boa parte das pessoas com deficiência atua de forma autônoma ou informal em ocupações precárias. Isso inclui desde trabalhadores sem carteira assinada até empreendedores sem registro formal, indicando que muitos ainda precisam criar suas próprias oportunidades diante da dificuldade de inserção em empregos formais e protegidos. Olha, os especialistas apontam que mais do que cumprir as cotas, é preciso transformar a cultura das empresas. Porque muitos pensam que a pessoa com deficiência, ela não vai conseguir realizar uma atividade, que aquela deficiência representa deficiência em todos os quesitos. Não, não é nada assim. Investir em acessibilidade e capacitação também é algo que precisa ser mudado. Combater o preconceito, gente, preconceito é uma coisa que está entranhado no brasileiro, não é? E garantir que as oportunidades de trabalho sejam, de fato, inclusivas e igualitárias. Não é bem assim que a gente vê, né? Infelizmente. Tem muitos que usam as oportunidades como oportunistas. E tem aqueles que precisam daquela oportunidade e são vistos com olho torto, como se, você usa cadeira de rodas, então você não vai conseguir fazer. Gente, a capacidade de uma pessoa não pode ser nivelada por exemplo, uma deficiência que ela possua, porque ela é boa em muitas outras coisas, talvez como aquele que não tem nenhuma deficiência física, mental, né? Ele tem facilidade em fazer coisas muito boas, mas tem outras que não consegue. E isso é natural, isso é do ser humano. Infelizmente, há um preconceito de que não se pode, é doente, não serve, é melhor não contar. Se fosse assim, muitos trabalhos e o mercado de trabalho não teriam tantos se afastando de forma criminosa, por mentiras de atestados médicos, não teria tanta confusão, não teria tantas desculpas para não ir trabalhar, porque aqueles que não tenham tais deficiências são os que cometem muitas atrocidades. E aí dá para comparar, não, olha só, esses daí vão dar problema porque eles têm deficiência. Se engana, hein? Se engana e se engana muito. Gente, os direitos de todas as pessoas com deficiência precisam ser cumpridos. Se não for, você precisa
registrar a sua queixa e exigir o seu direito. Para milhões de brasileiros com deficiência, o laudo médico é mais do que um documento. É a chave que garante acesso a direitos fundamentais, como benefícios sociais, atendimento especializado e isenções fiscais. No entanto, a obtenção desse laudo e o reconhecimento da condição por parte do Estado ainda são marcados por entraves burocráticos, falta de padronização e barreiras estruturais, dificultando o pleno exercício da cidadania. Acompanhe. Um dos principais caminhos para acessar políticas públicas, como benefício de prestação continuada, aposentadorias por invalidez via INSS ou isenções de impostos como o IPI, ICMS e IPVA, é a apresentação de um laudo médico que comprove a deficiência. No entanto, o processo costuma ser lento, desgastante e muitas vezes excludente. São exigidos exames atualizados, formulários específicos e pareceres que variam conforme o órgão solicitante, o que obriga o cidadão a passar por múltiplas avaliações para diferentes finalidades. O BPC, por exemplo, garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem baixa renda familiar. Porém, a análise para concessão exige laudos médicos atualizados, laudo funcional, perícia social e outros documentos, além de entrevista no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Mesmo pessoas com deficiência visível ou permanente enfrentam dificuldades para comprovar a condição diante das exigências. No caso do INSS, a concessão de benefícios por incapacidade exige perícia médica oficial. Muitos segurados enfrentam longas filas de espera para agendamento, além de indeferimentos por falta de documentação considerada adequada, mesmo após anos de contribuição ao sistema. O problema não está apenas na burocracia, mas também na estrutura física e na comunicação dos serviços públicos. Hospitais e unidades de atendimento frequentemente não possuem acessibilidade adequada para pessoas com deficiência física, visual ou auditiva. Além disso, os sistemas de informação dos órgãos públicos nem sempre são integrados. Isso significa que um laudo apresentado em um hospital público pode não ser aceito por outro órgão do Estado, obrigando a pessoa a repetir exames e consultas, muitas vezes em locais distantes ou com dificuldades de transporte. Especialistas e associações de defesa do direito das pessoas com deficiência apontam que o excesso de burocracia e a falta de acessibilidade institucional desrespeitam os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Segundo eles, é urgente a criação de protocolos unificados para emissão e aceitação de laudos, além de políticas que simplifiquem o acesso a benefícios e garantam um acolhimento digno e eficiente em todos os serviços públicos. Enquanto isso não acontece, milhares de brasileiros seguem enfrentando barreiras, não apenas físicas, mas também institucionais, para exercer seus direitos e viver com autonomia e dignidade. Gente, a falta de um laudo é o problema-chave para conseguir qualquer coisa. Além do laudo, ainda falando do laudo, precisa ter um médico. E cadê o médico? Nem sempre ele é possível. O CISREG nem sempre vai conseguir rápido. E aí você vê, a pessoa já tem uma necessidade, tem uma deficiência, tem uma necessidade financeira para dar entrada no benefício e tudo mais, ele precisa ter um laudo. Aí o laudo é feito por um médico na cidade dele. Aí quando vai lá, não aceitamos esse, tem que fazer outro. Aí você entra na fila de novo para o outro. Aí o outro leva 2 anos para responder. Meu irmão, é uma estrutura, parece que é para você desistir de ter o que é seu por direito. Por que o sistema todo não é integrado? Por que os hospitais não se comunicam? Por que não existe uma forma única? O engraçado é que quer que os farmacêuticos possam prescrever medicamentos. Mas como é que ele vai ter acesso ao relatório, ao prontuário de todo aquele paciente se os hospitais nem se comunicam? Como se fosse cada um contra o outro.
Não faz sentido isso. Minha equipe foi às ruas mais uma vez para saber um pouco mais desse assunto com as pessoas que estão aí, circulando. E dessa vez, na cidade que você mora, é acessível para pessoas com deficiência? É? Quem tem uma deficiência visual, por exemplo, pode andar com o seu guia ali tranquilo? É isso que a gente foi saber. Totalmente não mesmo. A cidade do Rio de Janeiro está sucateada. É uma tristeza muito grande ver o Rio de Janeiro do jeito que ele está. É muito triste. O que a senhora acha que precisava melhorar para as pessoas terem mais acessibilidade na cidade? Políticas públicas, é só isso, gente. É só dar uma olhadinha e o ser humano ver o outro. Sabe, a humanidade está muito triste, gente. A gente tem que pensar um pouquinho mais no outro. Nós precisamos de pensar um pouquinho mais no outro. Não tem. Porque existem muitos lugares que não têm acesso a pessoas com deficiências, deficiências visuais, auditivas. Então, tipo assim, é muito difícil as pessoas ter acesso a muitos lugares, né? Igual pessoas normais. Assim, calçadas, prédios que também às vezes não têm acesso a elevadores, mercados que não têm rampas. Então fica muito difícil para as pessoas terem esse acesso. Não tanto como deveria. Assim, tem várias partes da cidade que as pessoas têm muita dificuldade de acessar. Né? Não vou dizer que não seja, mas não o suficiente para todas as pessoas que precisam desse serviço de acessibilidade. Na Zona Sul, nos lugares que têm mais visibilidade, esse acesso existe sim, né? Porque é preciso, mas assim, nas áreas onde as pessoas têm mais necessidade, mais carência, esse acesso ele não acontece como deveria para toda a população. Zona Norte, por exemplo, Baixada, esses lugares, realmente é muito difícil o acesso dessas pessoas. Se Zona Norte é difícil, Baixada Fluminense, então nem pensar. Mas cabe a gente pensar, não, talvez na Baixada Fluminense não tenha ninguém com deficiência, né? Ninguém precise, pelo contrário, gente. É no Nordeste que há a maior incidência de pessoas com deficiência. E é um dos lugares que tem menor investimento de infraestrutura. Que coisa isso, não? Parece que é muito largado a coisa e as pessoas ficam aí lutando para ter acesso ao direito que já é deles.